Olá e bem-vindos a mais um vídeo de língua portuguesa. Neste vídeo quero explorar os blogs da escola e como exemplo vou utilizar o texto O Tesouro, escrito por Helena Couto Alves. Vou simplesmente aumentar a letra 2 vezes para poder ler em condições e vamos a isto, a mais um vídeo interativo. O Tesouro. Era uma vez um país distante onde viviam o Pedro e a Inês, na sua casinha perto das montanhas, onde todos os dias viam o sol nascer e lá muito longe o rio. No verão, os dois adoravam ir para o rio. As suas águas eram transparentes, limpas e quentes. Os peixes de diversos tamanhos e cores nadavam tranquilamente, deixando-os maravilhados, com vontade de nadar junto deles. Aos domingos, os dois costumavam subir um monte próximo do rio e, do alto, observavam as suas águas calmas. Certa vez, avistaram uma caixa a flutuar na corrente. Depressa desceram o vale mergulhando no rio para apanhar. Curiosos, trouxeram-na para a margem e com algum receio abriram-na. Dentro encontraram um mapa com indicações para um tesouro e um enigma para decifrar. No dia seguinte, logo pela manhã, Pedro foi ter à casa da Inês para resolverem o enigma. Este tinha uma série de letras desordenadas que formavam palavras. Estiveram horas para decifrar a mensagem, até que descobriram que a mesma dizia: nas traseiras da igreja encontrarás nova mensagem dentro de uma pequena caixa. Rapidamente subiram até ao cume da montanha onde ficava a igreja. Atrás dela encontraram uma pequena caixa de fósforos com uma nova indicação. Desta vez, não era uma frase, mas sim vários desenhos de lugares que não lhes eram nada estranhos, unidos com setas. O primeiro desenho era o café da vila, depois o pelourinho e, por fim, a ponte romana que atravessava o rio. Como seria de esperar, Inês e Pedro seguiram as setas até à ponte. Posteriormente, escavaram a terra junto da primeira árvore do lado direito. Isto porque a imagem tinha uma árvore desenhada precisamente desse lado. E não é que encontraram outra caixa? Pensando que já tinham chegado ao tesouro, abriram-na com entusiasmo e, para desilusão, ainda não era desta. Em vez de um tesouro, encontraram uma frase que dizia: para finalmente o meu tesouro encontrares, a esta adivinha vais ter de responder, pois só ela te indicará o meu lugar. Transmito conhecimento, mas quando esquecido nas prateleiras meu gasto foi em vão. Afinal, necessito de água para a minha produção. A Inês, que era a mais evitada, depressa chegou à resposta. Já sei, exclamou ela com emoção. Então, qual é a solução? Diz rápido. Estou ansioso para descobrir o que é o tesouro, respondeu Pedro. Ora, pensa comigo, onde é que há prateleiras? E para que servem? Questionou a Inês. Em minha casa há várias e estão com livros e outros objetos que a minha mãe lá coloca, afirmou Pedro. Prateleiras com livros, que se ninguém os ler não estão lá a fazer nada, logo o tesouro está na biblioteca, referiu a Inês. Boa, é mesmo. És tão inteligente, Inês, disse o Pedro, entusiasmado com a descoberta. Era tarde, a biblioteca estava quase a encerrar. Eles correram até lá, mas chegaram mesmo perto da hora de fechar. Desanimados, regressaram a casa, combinando que no dia seguinte ali se encontrariam mesmo às 10, hora de abertura. A noite nunca mais passava, tanto Inês como Pedro não pregaram um olho, ansiosos com o que poderiam vir a descobrir. O sol radiante começou a entrar pela janela. Inês levantou-se e ligou para o Pedro, e os dois dirigiram-se para a biblioteca. O bibliotecário até estranhou, mas nada disse. Entraram e, como era uma biblioteca pequena, cada um foi para o seu lado procurar o tal tesouro. A Inês procurou no lado direito e o Pedro no lado esquerdo. Atrás de uma estante estava uma caixa de madeira, com um formato que parecia um livro. Pedro chamou de imediato a sua amiga. Com muita cautela, sem darem nas vistas, abriram-na. Lá dentro estava um livro. Um livro? Então isto é que é o tesouro? Exclamou Pedro. Fala baixo. Olha que ainda nos ouvem, sussurrou a Inês. O bibliotecário, que estava de olho neles, depressa se apercebeu que algo se passava e foi ao encontro deles, questionando-os. Como é que encontraram esse livro tão valioso? Estava aqui dentro desta caixa, atrás desta prateleira,
respondeu de imediato Pedro. O bibliotecário acabou por lhes contar que aquele livro era uma primeira edição de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. E o que encontraram era um tesouro precioso. Explicou-lhes que foi o primeiro livro escrito por um grande poeta português, em 1572, que conta tudo sobre as navegações portuguesas. O senhor estava admiradíssimo. Como é que um livro tão raro como aquele podia estar na sua biblioteca e ele nunca o tinha encontrado? Depois de uma longa conversa, acabaram por decidir entregar esta raridade ao museu. Assim, todos poderiam apreciar o livro e este manter-se-ia preservado e bem guardado. Inês e Pedro ficaram para sempre reconhecidos na sua terra, por esta descoberta. A cada um, o presidente da Junta de Freguesia ofereceu o livro Os Lusíadas contados às crianças e lembrados ao povo, e uma medalha com a imagem do mesmo, para recordação. Esta aventura ficará para sempre na memória deles e de todos os habitantes daquela terra. Agora, se quiserem saber mais sobre esta história e sobre os blogs da escola, cliquem nesta ligação ao lado esquerdo. Se quiserem resolver exercícios sobre este texto, cliquem na ligação ao lado direito. Divirtam-se e até uma próxima oportunidade.